nós vamos trabalhar com a parte de teatro, tá? Então, a gente vai vir aqui no roteiro, vou compartilhar vocês aqui com a tela, vou explicar como que vai ser nosso roteiro de estudos, o que a gente vai trabalhar, como que vai ser a forma de avaliação, vou apresentar o roteiro para vocês, colocar aqui o nosso roteiro. Professora, Oi, pode perguntar. hum, sabe a sua lista de presenças que você mandou no chat daqui do Meet? Oi, pode falar. Então, ele disse que tem alguma permissão necessária e não deixa a gente e não deixa eu marcar a presença. Ai, que bom que você falou, porque eu tenho que modificação. Ah, peraí, eu já vou fazer isso então, antes de começar a apresentação do nosso roteiro. Ok. Ainda bem que você falou, peraí. Aí, às vezes eu esqueço de mudar a permissão, a gente tem que O meu foi. alterar lá, senão só quem está logado pelo RA que consegue. Quem está com RA, ele vai direto. Agora, quem não está, ele pede a permissão. Só mudar aqui rapidinho. Enquanto isso, vai chegando mais participantes da nossa aula. Pronto, já mudei. Foi tá compartilhando a tela, gente? Sim. Do roteiro? Sim, está. Ah, então Não, tá bom. sim, sim. Então vamos lá. Então, aqui do roteiro de estudos, né? Então vou apresentar para vocês o que a gente vai estudar esse bimestre. Nossa semana de contextualização. Então é essa semana de 8 a 9. Ontem foi feriado, então é uma semana curtinha, né? E o nosso objeto de estudo desse bimestre é o teatro. Então, isso vai ver a linguagem do teatro tanto aqui nos nossos conteúdos, quanto também no centro de mídias. Então, assim, contextos e práticas do teatro, elementos da linguagem do teatro e o teatro circense. Aí nós temos as habilidades que a gente vai contemplar. Eu não vou ficar lendo aqui, porque no momento que eu colocar a aula, eu já vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, nossa avaliação de hoje, para quem está participando, já vale de 0 a 2 pontos. E a realização da atividade de contextualização, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, abrindo o nosso roteiro de estudos, que já está lá no Google Sala de Aula e também no Facebook, a gente já tem todos os links, tanto das nossas aulas, quanto dos formulários, que são as atividades que a gente vai avaliar. Né? Aqui, tema de aula do Centro de Mídias, eu pedi uma delas porque vai complementar nosso estudo. Acho bem interessante que é essa parte da linguagem circense. Então, a gente tem um link, é uma aula que já aconteceu, então quem já fez a anotação no caderno, depois é só entrar lá no formulário e preencher, tá? O que está sendo pedido são 3 questões, porque nós, professores, a gente teve que escolher algumas habilidades, a gente não consegue trabalhar tudo. Então, a gente teve que optar. E algumas do centro de mídias, elas se complementam, né? Porque, assim, a linguagem do teatro, ela é muito extensa. Né? A gente tem a parte da dramaturgia, das artes cênicas, ela abrange muita coisa. Então, assim, eu vou falar um pouquinho só, que eu tive que escolher algumas habilidades. As outras, a gente vai assistindo as aulas do Centro de Mídia, a gente vai ampliando, né? São conteúdos muito importantes para a gente. Então, aqui os dias das nossas aulas, né? Dia 8, que é hoje, e dia 11
na sexta-feira, também no mesmo horário, tá? Já tá o link aqui no roteiro. E na semana de atividades de 14 a 18, a gente vai também continuar com a parte da linguagem do teatro, tem as habilidades, e a gente tem o prazo de entrega que é até dia 18 de setembro. Então, é o tempo que a gente tem para realizar as avaliações. Então, o que, que a gente tem de atividade? Olha, são 3 atividades que vocês precisam responder. Então, a primeira é de apreciação, é um vídeo que eu vou mostrar hoje, a gente vai comentar sobre eles. Outra é de contextualização. E a outra atividade é do Centro de Mídias, que é aquela aula que eu estou pedindo aqui em cima, que vai falar da farsa e da comédia, tá? Vai complementar o nosso assunto. Aí o procedimento de realização. Primeira coisa, tem que assistir às aulas da professora, de preferência online. Não conseguiu? Tem o nosso site aqui, ó. Eu criei um site que lá eu vou disponibilizar tanto as aulas gravadas quanto as atividades nossas, tá? Depois eu vou colocar aqui no chat, no final, porque senão vocês vão entrar agora, e agora é a hora de prestar atenção na aula, para vocês poderem depois navegar no nosso site. Bom, então, o que, que eu vou avaliar esse bimestre, além dessas 3 atividades? Então, atividade 1, apreciação, valendo de 0 a 10. Atividade 2, de contextualização, também valendo de 0 a 10. Atividade 3 são as anotações do Centro de Mídia, de 0 a 5. Essa eu estou cobrando, porque ela é bem complementar ao nosso assunto. E as demais, elas vão valer como ponto extra, tá? Vamos supor, eu não fui tão bem numa atividade de apreciação, não tirei a nota máxima. Você fazendo as atividades do Centro de Mídia, respondendo aos formulários, você consegue melhorar a sua nota nesse sentido, né? Participação e interação das aulas ao vivo pelo Meet e devolutivas no plantão de dúvidas vai valer de 0 a 4 pontos. Então, vocês estarem aqui já participando, estando online aqui na aula, eu já estou considerando vocês como uma participação ativa, né? Depois eu quero saber das dúvidas, né? Quem quiser me interromper, fique à vontade. Não precisa esperar eu parar a aula para fazer perguntas, tá, gente? Pode interromper, perguntar, não tem problema, não. Então, aqui, essa parte que eu vou descrever a atividade de apreciação, ela vai contar como que a gente vai fazer essa atividade, tá? Então, assim, essas mesmas questões que estão aqui, olha, elas estão no nosso formulário que está indicado aqui em cima, tá? Então, vamos supor, esse descrito aqui embaixo é para aqueles alunos que não vão conseguir acessar o formulário por algum motivo, tá? Então, vão responder no caderno, depois me mandam por e-mail. E não é o caso de vocês, que eu estou vendo que vocês têm acesso à internet e vocês não estão com dificuldade, não estão com nenhum problema, né? Então, agora eu vou parar aqui essa tela, que a gente vai começar a nossa aula em si, tá? Então, vamos lá. Bom, então, como eu já disse, né, esse terceiro bimestre era totalmente dedicado à parte do teatro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito bacana. Eu sei que vocês gostam bastante nas aulas presenciais de participar, de improvisações, e esses trabalhos que a gente faz, que é tão maravilhoso, né? Bom, então, o que, que vai ser o nosso conteúdo de hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre contextos e as práticas do teatro, tá? E também da linguagem do teatro. Quais são esses elementos que compõem essa linguagem, né? Não é só o ator é uma das peças fundamentais para que essa peça aconteça. Mas começa a ler desde lá do texto que vai ser elaborado até o cenário, iluminação. Então, assim, é bem complexa essa linguagem, né? E a habilidade que nós vamos contemplar hoje
é reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de circo-teatro. Brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional. Eu não sei se vocês conhecem pessoalmente algum ator, né? Mas é uma profissão, como qualquer outra também, né? Eles têm sindicato que regulamenta toda essa prática profissional. E a área de atuação ela é bem vasta, né? Você pode atuar tanto em teatro, em cinema, em circo, em, em várias outras atividades que vão precisar de uma representação. Então, o que a gente vai falar um pouquinho dessa linguagem do teatro, né? A gente fala muito de a arte dramática, né? Mas a gente associa a ideia do dramático com o drama, com algo, né, que a pessoa está... Na verdade, nada mais é do que uma palavra grega, né, que significa ação. Então, quando você está lá fazendo um drama, não é que você está lá, ai, olha, eu... Não, não é isso. O drama vem da palavra ação. Então, quando você está em ação, você está representando, você está fazendo uma cena dentro da parte do teatro, né? E a gente tem vários gêneros teatrais, né? O drama é só uma delas. Os mais conhecidos são a comédia e a tragédia, que eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, tá? Então, voltando. Os textos teatrais são geralmente divididos em atos e cenas, que é o que eu estava falando sobre o texto teatral. Ele já é escrito de uma maneira diferente. Ele vai ter alguns diálogos, tem alguns momentos que tem o narrador, que ele pode falar ou não durante a peça. E esse texto teatral, ele também é elaborado para descrição de cenas. Ele descreve, né? Nesse momento, os personagens estão agachados no chão ou estão correndo, então ele vai descrever a cena. Então, o texto teatral ele já é próprio para você imaginar uma representação. Tá indo muito rápido, pessoal? Tá tudo bem? Bom, vocês me interrompem, tá? Então, o gênero dramático ou dramaturgia é o nome utilizado para as representações teatrais. E os dramaturgos são aqueles que escrevem os textos para serem encenados pelos atores. Nada mais é do que isso. A comédia, ela tem uma característica muito específica, que é trabalhar com situações do cotidiano. Então, como que é feito isso? Você pega uma situação do cotidiano para fazer uma representação, mas sempre tem um toque de ironia, para você poder tirar a risada do público. Eu acredito particularmente que é o mais difícil, você fazer alguém rir em público, né? Algo que tenha um humor, que assim a pessoa se identifique. E voltando aqui no texto, né? Eles são personagens representados pelas classes populares. A intenção era provocar o riso através de críticas e costumes. O alto, que é um gênero teatral também, vocês vão ter mais contato lá no ensino médio, que é bem falado na parte de literatura, que são as peças apresentadas em festas religiosas, com personagens verdadeiros, representantes de entidades abstratas, tais como a bondade, o pecado, a hipocrisia, a virtude. Isso era feito bastante pelos atores para representar como... Era também uma crítica aos hábitos da época, né? As pessoas que faziam tanto, falavam tanto do outro, né? E não viam a si. Né? Então, criticava o colega, criticava o amigo, e, na verdade, ele tinha todo aquele defeito nele. Então, com essas representações teatrais, a ideia era fazer com que o público se identificasse com aquilo, e fizesse uma reflexão. Então, o teatro ele já nasceu lá na época dos gregos,
e tinha uma função social muito clara, né? Além de reunir as pessoas, né, era um momento em que as pessoas se reuniam também não só para apreciar a encenação, mas para fazer uma reflexão sobre a sociedade, né? Hoje em dia a gente tem as peças de teatro, elas estão aí em todos os lugares, né? A gente tem aqui em São Carlos o Teatro Municipal, que é maravilhoso, a gente tem o Sesc, e assim, e nem sempre o teatro ele está relacionado à questão de você ter dinheiro para ir pagar, né? Você pode simplesmente estar disposto a ir num teatro, muitos são até de graças, né? Então a gente pode estar, lógico que agora em pandemia, né? Muita coisa está tudo virtual, inclusive os teatros e as apresentações de dança. Mas voltando aqui para os nossos gêneros, né? E a farsa é um tipo de peça que vai satirizar costumes de uma época, dando ênfase ao grotesco. O que é o grotesco? Alguma coisa assim que não é legal. Então, assim, eles até exageram naquilo como forma de você observar aquilo com outros olhos, tá? Então, seguindo aqui a nossa aula, então, os elementos da linguagem teatral. Então, assim, como eu estava falando, o teatro é uma... Ela, deixa eu só fechar aqui a porta por conta do cachorro. Então, faz parte da linguagem cênica. Cênico vem da cinética, que é movimento, e o dramático, que é da ação. Então, para você fazer teatro, você tem que explorar todo o seu gestual, né? É uma área que estuda os movimentos dos objetos e do corpo. Então, para você estar em cena, você tem que se expressar. Não existe teatro sem expressão, tanto corporal como facial, e tudo o que vai movimentar aquela cena, que é a iluminação, que ela é muito dinâmica, ela tem uma função muito importante, né? E a principal matéria-prima para a obra é o próprio corpo do artista, contando com a participação de elementos extraverbais, que são os não verbais, que são o cenário, o figurino, a iluminação, a sonoplastia, a trilha sonora. Sonoplastia, ela vem do som. Quando você quer simular um som de chuva, você vai fazer algum barulho que vai simular essa chuva, ou tiro. Então, isso é a sonoplastia. Você não tem que ter o elemento em cena, você vai simular aquilo, você vai fazer um som que vai remeter aquela situação. E a trilha sonora são as músicas que vão dar aquele tom de emoção na peça, né? Uma cena triste, você vai colocar uma música que vai despertar esse sentimento. E a trilha sonora de uma coisa de ação, você vai pôr uma música, né? Só lembrar os filmes que a gente assiste, né? A trilha sonora é fundamental. E o cenário figurino é interessante porque ele vai caracterizar também uma época, né? A gente tem peças dos tempos atuais, mas a gente tem peças também que vão remeter a outros séculos, outros costumes. Então, o cenário e o figurino, eles têm também todo esse poder de transportar você para um período. Bom, a gestualidade, como eu estava falando, né? Então, se eu estou em palco, é lógico, tem muitas cenas que eu nem preciso falar, o ator nem precisa falar. Mas todo o rosto dele, todo o corpo dele vai remeter às expressões que ele quer passar. Até a gente no dia a dia, a gente vê uma pessoa encolhida, abaixada, você já vai falar, nossa, essa pessoa não tá legal, tá com dor, tá doente ou tá cansado. Então a gente sempre vai fazer uma leitura do gestual das pessoas. No teatro, isso tem que ser muito trabalhado. Você tem que ter muito autoconhecimento para poder perceber como o seu corpo vai passar essa emoção, né? É muito comum quando a gente está em sala de aula e vai fazer algum exercício de improvisação, alguma cena que você quer mostrar, e a gente esquecer desse gestual e se preocupar só com a fala, né? Então, assim, o gestual ele fala muito mais do que o verbal.
É lógico, o verbal vai contextualizar muitas coisas, mas o gestual é fundamental. Então, agora eu vou colocar algumas imagens aqui. Na verdade, são 4 rostos, né? E eu quero que vocês observem. Olha, a imagem 1, tem um mocinho ali. A imagem 2, essa garota. A 3 e a 4. E eu tenho 4 sentimentos aqui. Eu quero que vocês observem e me falem o que cada uma delas está representando. Certo? Já pensaram aí? Sim. Já. Então, vamos começar aqui pela 1. O que é? Pensamento. Dúvida. Dúvida. Olha, eu coloquei aqui. Ele está surpreso? Na 1. Não. Não. Está indignado? Está com dúvida? Sim. E quando a gente para, Sim. assim, fica pensando, você está resolvendo alguma situação mental na sua cabeça, né? Então, olha, a mão no queixo, o olhar, tudo isso vai passar esse sentimento para a gente, né? E a imagem 2, o que está representando? Felicidade. Alegria. Alegria, né? Muito bem. E a 3? Surpresa. É surpresa. Indignação. Uma situação que ele já... Nossa, não esperava isso, né? E a 4? Indignação. Indignação. Né? O professor faz muito isso pronto na sala, né? Estou até com saudade de ver vocês aprontando nas aulas. Bom, então é isso. Isso que quando eu falo de gestual, é exatamente isso. É claro que aqui eu peguei o rosto, né? Quando a gente fala de teatro, a gente tem todo o corporal também, que a gente vai já para a próxima parte ver. Eu estou trazendo aqui esquete teatral porque ele faz parte também do teatro. E é um dos exemplos que eu vou passar aqui para vocês de uma cena de teatro simples, né? É uma cena curta, que geralmente ela tem um caráter cômico, e ela pode ser produzida tanto para teatro, cinema, rádio ou televisão. Então, diferente daquelas peças teatrais, que você tem o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, elas são divididas em períodos, a sketch ela dura no máximo 10 minutos. Ela vai pegar uma situação e vai fazer aquela representação. E o termo do inglês, né, sketch, quer dizer esboço. Então, não necessariamente você tem toda uma encenação antes, todo um preparo. Às vezes você sabe do que se trata e você vai improvisar aquilo em cena. É lógico, quando a gente fala improvisar, você já sabe o que você vai fazer. Então, assim, não é uma surpresa que você vai ser feito. Você vai pensar todo como vai ser feito. Tá? Então, a gente vai agora para a nossa sketch, tá? Que é Milho aos Pombos. É o grupo 3 de Paus. E a gente... Deixa só... Eu vou colocar aqui, se não tiver... Vocês não estiverem conseguindo ver essa sketch teatral, vocês me avisem que eu coloco o link para vocês.
Pode deixar, né? Dessa velhinha que a gente tem lá no nosso imaginário, né? Hoje em dia é difícil você encontrar um idoso assim tão debilitado com tanta dificuldade, né? Então, essa representação que eles estão fazendo, é lógico que é bem exagerada, né? E a ideia é que a gente observe todo esse percurso, né? Ai, que demorado, que cansativo, né? Mas a ideia é ter o humor disso, né? E observem a iluminação, a roupa que eles estão usando, né? Esses atores, o cenário que eles estão usando é bem simples, mas a gente já consegue visualizar tudo o que está acontecendo ali. A gente consegue remeter a uma praça, a gente consegue visualizar até os pombos que vão chegar ali, né? É isso que elas foram fazer, jogar milho aos pombos. Então, até chegar nesse processo, olha quanta coisa que envolveu isso, né? Então, é isso que eu quero que vocês observem. O que acharam dessa esquete? Quem gostaria de falar? Eu achei ela muito travada, professora. E o áudio tava meio que estourando. É, mas o que vocês conseguiram Professora, tô pedindo aí observar da pra linguagem? participar. Aí, consegui, coloquei. Aí foi. Aí, mas internet ela caiu. Quem gostaria de falar sobre essa representação? Ninguém? Tá. Então, a ideia é a gente ver todo aquele gestual, né? Para você poder fazer essa representação, você tem que ter observado como essas pessoas se comportam, né? Então, quem que vai na praça jogar esse milho? Né? Então, assim, para você poder... Hã? Peraí. O meu áudio não tá legal, gente? É normal. Tá sim. Tá normal, professora. Ah, tá normal. Eu tô vendo aqui uma mensagem do Bruno, eu não estava entendendo. Então, assim, para você poder fazer uma representação de uma velhinha indo lá na praça, né, ou um velhinho, a gente tem que observar esses velhos, né? Então, a gente tem que observar o comportamento das pessoas para a gente poder fazer igual. Né? Então, assim, hoje em dia a gente não vê mais esses velhinhos na rua, né? Mas isso era muito comum uma época atrás, né? A pessoa se aposentava e a única diversão dela era ir numa praça alimentar os pombinhos, né? Então, assim, isso aconteceu e era muito comum há uma época atrás, né? Então, assim, isso faz parte do nosso cotidiano, ou fez parte do nosso cotidiano, né? Hoje em dia é bem mais raro, né? Então, mas qualquer situação que a gente vai representar, eu tenho que observar. Para eu representar alguém com raiva, eu tenho que ver como aquele corpo fica com raiva, né? Como que a pessoa gesticula, os movimentos que ela faz, a expressão facial, né? Tudo isso. Então, pessoal, a gente tem agora alguns exercícios para fazer da área de arte. A gente tem mais uma aula na sexta-feira, que eu vou abordar também a linguagem do teatro. Vai ser sobre a linguagem circense, tá? E hoje é isso.
tá? Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre essa linguagem teatral, os elementos que ela compõe, os tipos de linguagem, o gênero, os tipos de gêneros teatrais. E alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Pode ser sobre o roteiro, pode ser sobre os exercícios, sobre dúvidas sobre a aula, alguma coisa que não ficou clara. Tudo certo? Podemos nos despedir então, turma? Tudo bem? Ai, que turma quietinha, meu Deus, se fosse assim em sala de Sim, aula, doutor. né? Ah, então tá bom, turma. Espero que eu tenha colaborado com esse assunto com vocês. Eu vou colocar essas atividades, estão no roteiro já, os formulários, tudo certinho, mas eu vou colocar no Google Sala de Aula, tá? Então, respondendo ao questionário, vocês já fizeram atividade, tá? Então, tá bem tranquilo, não são atividades extensas. E quem tiver dúvida pode me escrever no meu WhatsApp, não tem problema. Me escreve no particular, porque no grupo, meu Deus, às vezes eu nem leio o que vocês colocaram lá, porque é muita. Às vezes tem 60 mensagens ou até mais, tá? Então, tiver alguma dúvida, me escreve lá no particular, que não tem problema. Estando no meu horário de trabalho, às vezes eu estou dando aula, não vou conseguir responder imediatamente, mas é isso. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês e vamos nos despedindo aqui, tá bom? Olha, Tchau, pontualmente. prof. Tchau, Tchau. prof. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora.